Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar o pensamento a Jesus, procurando melhor sintonizarmos com o Divino Mestre, com os planos mais altos da vida, saindo das questões puramente humanas, terrenas, do campo das sensações, das paixões. Elevemo-nos em espírito, visando cultivar a espiritualidade, visando alimentar nosso íntimo daquilo que realmente nutre o ser espiritual. A prece, a oração, os bons pensamentos, as reflexões em torno dos valores morais, para que consigamos conquistá-los, construí-los em nossa intimidade, em nosso ser. Divino amigo, nos envolva nas melhores vibrações de saúde, paz, harmonia, envolve os nossos lares, os nossos entes queridos, para que, compreendendo as leis de Deus que agem em nossas vidas, consigamos crescer espiritualmente, e assim nos tornarmos pessoas melhores, mais seguras, com fé, com esperança na jornada. Assim seja. Hoje chegamos no capítulo 66 do livro Vinha de Luz, obra psicografada por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E o título do capítulo é Inverno. E o Espírito Emmanuel se vale de uma frase do apóstolo Paulo que está na segunda carta de Timóteo 4:21. Procura vir antes do inverno. Essa simples frase vai gerar a reflexão do benfeitor. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio.
O aprendiz, leal do Cristo, não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. Meus amigos, como Emmanuel é profundo nas suas reflexões. Ele nos convida, a partir da frase de Paulo a Timóteo, a aproveitarmos o período do verão. Se pudéssemos fazer uma comparação, no verão, em princípio, temos dias mais equilibrados, com menos rigores, embora muitos sofram com um determinado nível de calor, compreensível, mas não se compara às temperaturas extremadas, às geadas, às tempestades, às nevascas, o mar agitado, gélido do período de invernia. E isso ocorre quando aparentemente as coisas estão ensolaradas para nós. Estamos em luz, os terrenos abertos, seja na compleição física, o equilíbrio orgânico, a vitalidade ainda se apresentando, talvez a juventude, a mocidade, a madureza. Quando temos tempo para obrar, para desenvolver, para fazer as coisas, enquanto temos energia para aproveitarmos as portas que se abrem no bem, e corremos para um lado e corremos para outro e organizamos caravanas de auxílio àqueles que necessitam e nos engajamos nos trabalhos da casa espírita, nos trabalhos do bem. O corpo ajuda, as pernas caminham bem e subimos com as cestas básicas, com as roupas, com os acolchoados, com os cobertores e fazemos os almoços, as sopas e atendemos um, atendemos o outro e vamos na casa de um, na casa de outro e temos possibilidade de visitas fraternas aos nossos entes queridos, e é um período que podemos ir na casa deste, na casa daquele, rememorarmos situações, aqueles que já nos beneficiaram, que somos gratos, vamos procurá-los, temos energia para tudo isso. Mas é chegado o momento, mais cedo ou mais tarde, que as provas surgem. E nesse momento de prova é natural diminuirmos certos ritmos. Se essa prova é a da dificuldade material, já nos contemos com algumas questões. Se a prova é a dor no corpo, já não podemos fazer isso ou aquilo. As atividades materiais se comprometem. As visitas fraternas se dificultam. Algumas situações já não temos a mesma cabeça de antes para resolver. É chegado o outono e aí vem o inverno. E nesse período do inverno, das provas, conforme diz Emmanuel, das situações dolorosas, muitas vezes aproveitaremos aquilo que foi feito no período do verão. Os círculos de amizade, de fraternidade,
agora se voltam a nosso favor, nos ajudando em determinadas questões. E já não podemos nos caminhar, já não podemos nos locomover de uma forma ou de outra. E aqueles corações que se vincularam a nós, aqueles amigos, nos ajudam, nos auxiliam. Aqueles corações que tocamos agora correspondem de uma forma natural esse círculo de fraternidade que foi desenvolvido. Nesses instantes, repassamos o passado, percebemos as experiências, ficamos satisfeitos com o que foi feito de bem, analisamos aquilo que ficou em aberto para solução, mas as forças já não são as mesmas. É uma outra etapa, que também tem a sua importância, que tem a sua relevância, seja a prova até da idade provecta, da senilidade, da velhice, como dizem alguns, que tem a sua importância, que tem a sua reflexão, onde se desenvolve outros sentimentos, onde se apagam também ainda certos traços que trazemos de vidas passadas e que por algum motivo passaram aí durante a madureza, mas agora ainda temos reflexões junto àquele coração querido, amado, depois de termos criado os filhos, já temos netos muitas vezes, cada um na sua casa, e ficamos nós e a nossa companheira, o nosso companheiro, nessa fase é desenvolvido determinados sentimentos. Mas as energias são outras. E o trabalho que temos que fazer, como será importante aproveitarmos a disposição para mudar, para que não entremos na faixa do desespero, para que não entremos naquela situação quando vamos percebendo o escoar das horas, dos dias e dos anos, e o retorno à pátria espiritual, embora pudéssemos retornar em qualquer momento, a qualquer hora, mas agora vai parecendo mais próximo. E na contabilidade da vida, vamos analisando os débitos e os créditos, e se estamos devendo. Alguns entram em desespero, em insegurança, em medo, em receio. Para que não ocorra isso, aproveitemos o verão. A disposição, mudemos. Isso nunca mais. Isso basta. O dia de hoje é o dia decisivo. Estamos gravando esse evangelho no dia 16 de maio. Que nessa data seja de 2024 a data decisiva para a minha modificação. E aquilo que eu preciso mudar, que eu mude, isso nunca mais. Porque essa situação vai nos dar força para avançarmos passo a passo rumo a quem precisamos ser. Mas, se ainda percebemos, nesse período de invernia, proveniente da idade avançada, que precisamos corrigir isso ou aquilo, abracemos a causa, façamos por onde. Pois o trabalho nunca é perdido, vamos desenvolvendo, vamos realizando. Aproveitemos as oportunidades da vida, eis o grande chamado. Aproveitemos cada dia, cada relacionamento, cada momento, onde quer que estejamos, para que, fortalecidos, consigamos aproveitar aquele instante em relação ao espírito imortal. Agora é a hora da ação. Hoje, nesse instante, é o momento que precisamos
para nos aproximarmos de Jesus. Meus queridos amigos, que o nosso Mestre nos envolva em luz, ilumine a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos. Ilumine os nossos entes queridos, os nossos lares, aqueles que estão nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, nas ruas, com dores físicas, morais, espirituais, todos os nomes que colocamos na nossa lista de preces, no nosso grupo de vibrações, do A Caminho da Luz. Inclusive, se você precisar de uma vibração, de uma situação que você esteja passando, ou de um ente querido, uma dor física ou moral, e precisa receber essa vibração, mande para nós o seu nome completo. Alguns colocam o endereço como referência para facilitar a transmissão do nosso pensamento. E vamos vibrar por você. Vamos orar. Que Jesus nos abençoe e abençoe o nosso Brasil, fortalecendo a todos e iluminando a todos aqueles que passam pela dor, prova pela dor e expiação no sul do nosso país. Ilumine a todos, Jesus, que Ismael, o mentor do Brasil, que Maria de Nazaré, que tanto acolhe os sofredores, possa a todos iluminar, a todos nós, hoje e sempre, assim seja.